É isso aí, então tema 3, olha lá, ó, gráficos de funções periódicas envolvendo senos e cossenos. Construção do gráfico a partir da tabela de valores. A elaboração da tabela para a construção do gráfico levará em conta os valores que marcam a divisão entre os quadrantes da circunferência trigonométrica, isto é, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Para começar a construir em um mesmo sistema de eixos cartesianos os gráficos de y igual seno de x e de y igual a 2 seno de x, você pode elaborar a seguinte tabela de valores. Então, para a gente construir gráfico de função trigonométrica seno e cosseno, a gente vai usar sempre aqui, ó, esses valores que marcam as divisões dos quadrantes, tá? Aí está o segredo, porque nós obtemos aí, ó, apenas 0, 1 e menos 1. Então facilita, não vai ter aqueles valores quebrados, números irracionais, para a gente se matar lá para achar o par ordenado no plano cartesiano. Aqui facilita a nossa vida. Então por isso a gente vai usar sempre, nesse caso, esses valores para os ângulos, tá? São esses valores para o x que você vai colocar na tabela aí e no gráfico lá depois. Entendido isso? E aí a gente começa a calcular, ó, seno de x, quando x é igual a 0, quanto que é? Seno de 0, que é 0. Seno de π sobre 2, o que é π sobre 2? Isso aqui é 90 graus, ó. Vamos colocar aqui em graus, aqui do lado aqui, para facilitar a sua vida, ó. Aqui em grau, nós temos 0 grau. Aqui nós temos 90 graus. Aqui 180 graus. E aqui 270 graus. E aqui 360 graus, fechando aí uma volta completa. Então, ó, seno de 90, 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1, seno de 360 também é 0. Agora você vai dobrar, tá vendo aqui, ó? Você tem duas vezes o valor do seno. Então você tem que pegar essa coluna aqui e multiplicar por 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0. Só isso. Agora você tem aqui os pares ordenados, ó. 0, 0, π sobre 2, 1, π, 0, 3π sobre 2, menos 1 e assim por diante. Perceba aqui que no eixo x, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos o π sobre 2, nós temos o π, o 3π sobre 2, o 2π. E então aqui já deu uma volta, tá? Você continua girando aí, ó. Por isso que a gente usa circunferência trigonométrica, porque a gente pode obter ângulos aí maiores que 360 graus. Basta você o quê? Continuar girando e contando. Então aqui você tem uma volta completa, mais 90 graus, ó, 5π sobre 2, mais 90 graus. Então aqui a escala é de 90 e 90 graus. Tranquilo? Então é isso. Depois você fez aqui os eixos aqui, o x e o y, que você faz? Marcou aqui a escala, aqui no y também você põe, ó, o valor máximo que aparece aqui é o 2, o mínimo é o menos 2, aqui o máximo e o mínimo também. Você colocou aqui, já era. A vermelha aqui, ó, como você pode ver, é o gráfico da duas vezes o seno de x. A roxa é o seno de x. O que aconteceu com a vermelha, ó? Percebeu aqui o que aconteceu, ó? Tem uma diferença, né? Na altura aqui. O que isso representa mesmo? Amplitude. Mexeu na amplitude, ó. Um númerozinho aqui na frente multiplicando vai mexer o quê? Na amplitude. Nesse caso aqui, diminuiu, né? Multiplicou por 2, a amplitude, ó, reduziu a metade. É isso, vamos para frente aí que tem mais. E vamos para a atividade, que é o que interessa. Ó, complete a tabela a seguir. Então aqui você tem o dobro de x, ó. Primeiro você tem o x, né? Vamos completar o x primeiro, ó. Aliás, vamos começar com o dobro de x, porque lembra que a gente vai usar sempre aqueles mesmos ângulos lá? Então, se eu tenho o dobro de x aqui, ó, eu tenho que garantir que esse dobro de x seja quem? O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 graus, π sobre 2, dá para entender aí? Π sobre 2. E aqui, ó, 270 graus, 3π sobre 2 e o 2π. Agora eu tenho aqui a metade, ó. O x é metade de 2x. Então, metade de 0 é 0, metade de π sobre 2 é 1/4. Metade disso aqui é 90 graus. Metade disso aqui já tá aqui já. Opa, aqui tá. Ah, tá. Metade, ó, aqui é 1/4, tá? Tá vendo aqui? É 1/4 do que tem ali, ó. Aliás, é metade, né? Multiplicou por meio ali, ficou 4 embaixo, tá? 1 vezes 3π dá 3π e 2 vezes 2 dá 4. Então é metade desse outro ali. E aqui é o π.
Então tá aí, ó. Então qual que foi a jogada aqui? É você usar os ângulos que a gente, né? Esses ângulos aqui, ó, para facilitar a vida na hora de montar o gráfico. Essa é a chave do sistema, ó. Sempre utilizar os ângulos que dividem os quadrantes. E aí depois você calcula aqui, ó, seno de 2x. Então você vai olhar sempre aqui na primeira coluna, ó. 2x está aqui os ângulos, ó. Então seno de 0 é 0, seno de 90 graus é 1. Vou completar aqui com a cor azul. Seno de 90 graus é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. E o seno de 2π é 0. Acabou. Agora aqui perceba, ó. Tá vendo que aqui aumentou? É o dobro. Então é o dobro. Então nós temos o que aqui? Nós temos o dobro do que tinha antes. Ou seja, é 2 vezes o seno de 2x. Tá? Igual o que tinha no exemplo lá, ó. Dobro, multiplicou por 2 esses resultados aqui, ó. Então, por isso, apareceu esse 2 aqui na nossa função aqui, ó. Certo? O 2 multiplicando. Bom, agora já sabe, né? Colocar aqui o gráfico aqui, ó. Colocar os eixos. O eixo Y. Aqui é o 0. E vamos colocar os valores aqui, ó. Vamos fazer uma divisão aqui, mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8. Mais ou menos assim, tá bom. Então assim. Tal. Tal. Aqui. E aqui. Pronto. Aí eu coloco aqui, ó. O 0 tá aqui já. Aqui vai ser o π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. Aqui é o 2π, tá? O outro é extra, lá continua girando, tá? Aqui depois do 2π vai vir o 5π, né? 5π sobre, deixa eu ver aqui. 360 com mais 90 graus. Vai dar 450. 450 é 5 vezes 90, né? Então é 5π sobre 2. 5 vezes 90 graus, 450. Legal, colocamos aqui. Agora aqui a escala também, ó. Tem a metade, que vai ser o que? O 1 e o menos 1. E aqui depois o dobro, que vai ser o 2 e o menos 2. Aí fechou, né? Aqui ficou um pouquinho mais baixo, né? Tem que ser um a mais aqui, ó. Aí fechou. Pronto. O 1 e o 2. O menos 1 e o menos 2. Vamos colocar os pontos agora. Vou colocar os pontos ali no gráfico. Vou colocar aqui, pronto. Vamos começar pelo seno de 2x, tá? Então aqui é 0 para x, 0 para seno de 2π. Seno de 2x, na verdade. Então tá aqui, ó, esse ponto, primeiro ponto. Coloquei esse primeiro ponto aqui, ó. Agora 1 para x, cadê? Π sobre 2 aqui vai dar 1 para x, ó. Π sobre 2 vai dar 1 para x, tá aqui. Então tô olhando nessa fileira aqui que é o y e aqui que é o x, tá? Depois nós temos ali 0 para o π. Depois menos 1. Menos 1 aqui por 3π sobre 2, tá acompanhando? Pronto. E depois de novo ali 0. Tá? Agora o que a gente faz? A gente liga esses pontos aí. Só ligar os pontos, olha lá. Suavemente. É mais ou menos isso, né? Fazer a mão livre é difícil, mas você se acostuma aí depois. Agora vamos fazer o outro ali, ó. Vou pegar outra cor aqui. Pronto. Vou marcar os outros pontos agora, hein? Vou olhar nessa coluna aqui e na primeira coluna, tá? Na última e na primeira, ó. Então aqui é 0 de novo. Beleza. Agora aqui já vai ser 2, tá vendo? Então aqui subiu, é o dobro. Depois aqui vai ser 0 de novo. E aqui vai ser menos 2, ó. Aqui embaixo. Depois 0 de novo. Ligando esses pontos aí, nós temos o quê? Subiu. Desceu. Subiu. Então é isso aí. Esse é o gráfico. Legal. Próxima. Atividade 2.
A. Complete a tabela e desenhe em um mesmo sistema de eixos cartesianos no papel quadriculado os gráficos de y igual a cosseno de x e de y igual a cosseno de x sobre 2 no intervalo de 0 a 4π. Então veja que ele atribuiu para x sobre 2 esses ângulos aqui. Então vamos calcular o x. X vai ser o dobro desse, tá? Multiplicar esse daqui por 2, nós temos o x. Então 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes π sobre 2 vai dar π. 2 vezes π, nós temos 2π. 2 vezes 3π sobre 2, nós teremos 3π. 2 vezes 2π sobre 2, nós teremos aqui 4π. Então, vamos calcular aqui o cosseno de x. Eu vou olhar nessa coluna para responder, tá? Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 3π é menos 1. E cosseno de 4π é 1. Tranquilo? Agora, cosseno de x sobre 2. Então, vou olhar na primeira coluna para responder, ó. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 graus é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 270 graus é 0. Cosseno de 360 é 1. Então, tá aí os valores. Agora, a letra B. Escreva em uma diferença entre os gráficos das funções. Então, primeiro a gente tem que fazer a função. Vamos escrever aqui o gráfico. 1 menos 1. Aqui é a origem, 0. Aqui. Prontinho. Então, nós temos aqui o